e perceber essas sentenças, e aí vocês vão estar anotando, nós vamos estar anotando, lembrando, trazendo a memória, e depois a gente vai estar junto. A segunda parte desse desafio extra é que a gente vai estar junto aí como igreja do Senhor, de acordo com esse texto aqui, de que tudo que ligarmos será ligado e tudo que desligar será desligado. A gente vai estar orando uns pelos outros e nós vamos estar quebrando essas sentenças que você vai estar detectando aí na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Já estou aqui no Instagram, né, para poder fazer minha leitura do dia do desafio 142 dias. Então, Deus abençoe vocês aqui do Zoom, do Desafio Diligência Financeira. Amanhã nós voltamos, em nome de Jesus, às 4h42 da manhã. Tá bom? Faça esse desafio extra, depois eu vou passar mais detalhes lá no grupo, mas basicamente é isso. Deus vai te lembrar aí de sentenças, de palavras que você está sob o poder dessas palavras que você recebeu na sua vida, para que a gente possa estar orando sobre isso e quebrando essas sentenças aí, no nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, em nome de Jesus, e até amanhã, às 4h42 da manhã. Aleluia, glória a Deus. E cheguei aqui no Instagram, então, para a nossa leitura de hoje. É assim, estou ali com o pessoal do Desafio Diligência Financeira, e hoje nós estamos juntos aqui para mais um dia do nosso desafio 142 dias, e essa câmera vai ficar no lugar. Fica quieta. Não quer ficar quieta aqui, peraí, deixa eu tirar aqui. Pronto, vou botar bem aqui assim. Aí tem um suportezinho aqui da Rede Insana para celular. Vou usar ele aqui hoje, peraí. Pronto. Esse meu ring light aqui tá de gracinha. Pronto. Assim, só. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Desafio 142 dias, 15º dia. Nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, lendo a Bíblia toda em 142 dias, 22 de agosto. Hoje, Êxodo. Continuamos Êxodo aí até o capítulo 19. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, te exaltar. Obrigado, Senhor, por esse primeiro tempo que nós tivemos aqui com o pessoal do Desafio Diligência Financeira. Precioso, Senhor, tempo precioso. Cada uma dessas madrugadas tem sido tão preciosas. Obrigado, Senhor. E obrigado, Deus, por nós estarmos aqui agora no Instagram, né, nessa live, nesse momento aqui, continuando a leitura da Tua Palavra, a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e nós estamos aqui, Senhor Deus, nos expondo a Tua Palavra, as verdades da Tua Palavra, meditando na Tua lei de dia e de noite, buscando a Tua Palavra, amando mais a Tua Palavra, Senhor, voltando-nos para ela, Senhor, conhecendo e querendo conhecer mais, Deus. Ah, Senhor Deus, obrigado pela fome pela Tua Palavra. O Senhor disse que enviaria fome, não de pão, Pai, mas fome da Tua Palavra, Senhor. E nós, Senhor Deus, estamos aqui, Deus, com cada vez mais fome, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque cada dia que passa nós estamos mais apaixonados pela Tua Palavra. Queremos ler, Senhor Deus, nas muitas versões, Deus. Queremos aprender, queremos ver o que ainda não vimos, queremos entender o que ainda não entendemos, queremos compreender as chaves, Deus, do Senhor para cada dia da nossa vida. Queremos, Pai, que ela seja a nossa orientação, a nossa direção diária, Senhor, guiados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor nessa jornada, Deus, nesse tempo que ainda nos resta, Senhor, enquanto ainda estamos aqui. E o Senhor tem um propósito, Deus, porque estamos aqui ainda, é porque o Senhor tem um propósito e nós queremos cumprir, ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou a ser, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Hoje, então, nós continuamos Êxodo capítulo 12, né? Nós estamos aí, vimos as pragas que aconteceram ali no Egito, o Senhor confrontando. Ontem eu compartilhei alguns estudos ali, algumas descobertas arqueológicas, algumas coisas desse sentido, e ali fala sobre, ali tinha uns escritos da antiguidade, né, do Egito, que mostravam as evidências
de que essas coisas aconteceram no Egito, registros da antiguidade que mostravam sobre essas pragas, né, sobre essas coisas que aconteceram ali no Egito, inclusive sobre o êxodo, a saída ali do povo judeu do Egito e como eles saíram despojando os egípcios, né, recebendo ali das suas riquezas, que o Senhor trouxe essa provisão ali, né? Então nós vamos ver agora a 10ª praga e o estabelecimento da Páscoa e essa saída do povo do Egito. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo, assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã.
Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará. Como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Eu lembro do filme, um aspas aqui, né? Eu lembro do filme Os 10 Mandamentos, que é um clássico do cinema de 1956, era um famoso filme de 2 fitas, né? Que era um filme longo, que na minha época das fitas VHS eram 2 fitas, e esse filme dos 10 Mandamentos, que era o Charlton Heston, né, que fazia o papel do Moisés, eu me lembro que eu era menino e eu tinha um medo dessa parte aqui, né? Mostrava assim, eles colocaram tipo uma sombra passando no Egito assim à noite, os gritos, os choros nas casas, né, do anjo matando ali os primogênitos do Egito. Eu me lembro que eu tinha tanto medo dessa cena aqui, né? Então foi uma cena de pavor mesmo aqui, né? Não havia uma casa que não houvesse um morto ali, né? Então foi um momento em que Deus julgou mesmo ali o Egito e trouxe essa condenação ali, né? Subjugando todos aqueles deuses do Egito, como ele disse aqui, executando juízo sobre todos os deuses do Egito. Continuando, verso 31. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas vestimentas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes davam o que pediam. Assim despojaram os egípcios. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Fizeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito. A massa não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito e não tiveram tempo de preparar provisões para o caminho. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados os 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito.
Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo comprado por dinheiro, porém, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa. Não lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel o fará. Se, porém, algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra, nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Então aqui é a primeira Páscoa. E a Páscoa é um tipo de Cristo, nosso Redentor. O cordeiro não podia ter defeito e, para comprovar-se, era mantido sob observação durante 4 dias, sendo preparado como Jesus se preparou. Da mesma maneira, a vida pública do nosso Senhor, sob escrutínio hostil, foi o teste que demonstrou sua santidade. O cordeiro, assim posto à prova, devia ser morto. O sangue tinha de ser devidamente aplicado. Isto corresponde à apropriação pela fé pessoal e refuta o universalismo, que diz que, basicamente, que é para todo mundo e está todo mundo salvo e está tudo certo, Que, na verdade, aqui a gente entende que é uma apropriação, é o que se apropriam, do cordeiro, do seu sangue. O sangue aplicado dessa maneira em si mesmo e sem nenhum acréscimo constituía uma proteção perfeita contra o juízo. A festa era um tipo de Cristo, o pão da vida, e corresponde à ceia memorial. Guardar a festa era um dever e um privilégio, mas não uma condição para a salvação. Achei interessante esse comentário aqui da Scofield, Era um dever e uma obrigação e um privilégio, mas não uma condição para a salvação. O crente em Cristo é salvo pelo sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e é fortalecido diariamente ao deleitar-se com o banquete da palavra, a palavra viva, Cristo, e a palavra escrita, as Escrituras. Então ali era uma forma de proteger aqueles que já eram escolhidos. Então eles já eram escolhidos e por isso eles celebraram a Páscoa e foram protegidos ali na Páscoa. Êxodo capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a seus pais que te daria, terra em que manam leite e mel, guardarás esta cerimônia neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães sem fermento, o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu território. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho: isto é por causa do que o Senhor me fez, quando saí do Egito. Essa lembrança te será por sinal sobre a tua mão e entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Repetindo, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus,
como jurou a ti e a teus pais. Quando a houver dado a ti, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Todos os primogênitos da jumenta, porém, resgatarás com um cordeiro, mas se não o resgatares, lhe cortarás a cabeça. Todos os primogênitos do homem entre seus filhos resgatarás. Quando teu filho no futuro te perguntar: que é isso? Tu lhes dirás: o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos e resgato todos os primogênitos de seus filhos. E isto será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quando Faraó deixar ir o povo, verso 17. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fazeis subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então aqui é interessante esse versículo, eu já preguei sobre ele, né? Verso 17, quando fala que quando Faraó deixou, Deus não os levou pelo caminho mais curto, né? Mas levou por outro caminho, que era um caminho mais longo, para que eles não se arrependessem ao se depararem com a guerra. E é interessante isso, porque eu apliquei que nas nossas vidas, às vezes, Deus nos permite passar pelo caminho mais longo e não pelo caminho mais curto, porque Ele sabe que é melhor a gente passar pelo caminho mais longo, né? Então eu falei sobre o efeito polia. A polia, ela é feita para isso. Quando o motor gira muito rápido, aí tem uma correia e tem uma polia, que é um círculo maior ali, que vai girar e que vai diminuir aquela velocidade, porque o motor gira muito forte, não pode ir direto, então coloca-se uma polia. E eu aprendi sobre isso quando menino, eu fui criar um parque de diversões miniatura, e meu pai me ajudando a fazer, e eu me lembro que eu fiz um carrossel todo de papel, todo montado aquele carrossel, e aí quando a gente foi colocar o motor no carrossel, o motor girava muito rápido, então o carrossel girava muito rápido, e aí meu pai me ensinou ali a fazer uma polia, a gente criou uma polia, tinha um espeto ali de churrasco, que era o eixo do carrossel, e aí tinha uma polia aqui com uma liga, né, de borracha, né, naquele motor, então o motor girava muito rápido, mas a polia, né, por causa do tamanho dela, quanto maior a polia, mais devagar vai girar, então o carrossel girava devagar, apesar da velocidade do motor. Eu falei, esse é o efeito polia. Falei, nas nossas vidas, às vezes a gente precisa de uma polia, a gente precisa de algo que vai diminuir a velocidade, porque na velocidade talvez a gente não vai conseguir viver ou vai se deparar com algo que vai nos parar, enfim. Então Deus mandou eles pelo caminho mais longo, porque o caminho mais curto, apesar de ser mais curto, né, ia fazer com que eles desistissem e voltassem atrás. Êxodo capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar.
assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que foi que fizemos, deixando ir Israel para que não nos sirva? Assim aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? E aí começa a murmuração do povo, né? A partir daqui a gente vê já o povo começa já a murmurar aqui, e por pelo menos 10 vezes eles vão murmurar até a paciência de Deus se esgotar, lá em Números, no capítulo lá 14, 15 por ali, quando a paciência de Deus esgota, fala por 10 vezes esse povo murmurou, né? Então começa essa murmuração deles aqui. Verso 12: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhe as rodas dos carros
e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Retomou, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia! Glória a Deus! Uau! Eu sempre fico impactado com esse capítulo de como o Senhor resgatou Israel e os fez atravessar o mar, A grande cena do mar aberto e o povo passando a seco. Comentário aqui da Scofield desse capítulo 14. A redenção é totalmente proveniente de Deus. A redenção é por intermédio de uma pessoa. A redenção é por meio do sangue. A redenção é pelo poder. Então o Êxodo é uma tipologia da redenção. A palavra salvou, que está aqui no 14:30, assim o Senhor salvou a Israel. É uma tradução da palavra hebraica Yashá, a raiz do nome Jeshua, Joshua, que é Josué, que por sua vez é a abreviação de Jehoshua, que significa Jeová salva. Jeshua é a forma hebraica de Jesus, e Cristo foi chamado Jesus porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. O livramento divino ao qual este versículo se refere é uma ilustração notável da redenção providenciada por Cristo. Aleluia. Capítulo 15, Êxodo capítulo 15. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como palha. Como sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os abismos coalharam-se no mar, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo,
em impetuosas águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? Estendestes a mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste. Com a tua força o levarás à tua santa habitação. Os povos o ouvirão e tremerão. A angústia tomará conta dos habitantes da Filístia. Os príncipes de Edom se perturbarão. Dos poderosos dos moabitas se apoderará tremor. Todos os habitantes de Canaã serão destruídos. Espanto e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Quando os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. E esse era o povo de Israel, né? Acabaram de ver o Mar Vermelho se abrir, passaram a terra seca, viram o exército de Faraó ser destruído pelas águas ali, o Senhor dando a vitória e o livramento para eles, e chegam ali em Mara e murmuram, já pela segunda vez, né? Já tinham murmurado antes de atravessar e agora murmuraram novamente, de tal forma que o Senhor teve que transformar aquelas águas em águas doces. Alguns estudiosos acreditam que eram águas amargas porque eram águas terapêuticas, medicinais, que traziam cura ali, né, para eles. E logo em seguida o Senhor falou que se eles obedecessem, eles não ficariam doentes. A árvore que curou, comentário da Scofield, a água que curou, as águas devem lembrar ao cristão que a cruz de Cristo pode acabar com toda a amargura de tais experiências. E observe que, depois que a provação é aceita como sendo a vontade do Pai, seguem-se as bênçãos e crescimento. Né? E aquele galho, né? Aquele galho ali que foi lançado, né? Uma árvore, né, que foi lançada,
ela representa ali o madeiro, ela representa a cruz de Cristo que colocada nas águas, ela purifica as águas e tira a amargura. Cristo se entrega sem reserva, mas em nossa experiência não temos dele mais do que aquilo que por fé nos apropriamos. É o direito de possessão, a lei da possessão, que a gente vai ver em alguns textos aqui que ele citou aqui. Êxodo capítulo 16. Partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Mais uma vez murmuraram. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra ele? Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos, medindo-o com o homer, porém não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor, se derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, pois 2 homeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Verso 23, antes de prosseguir no 23, esse comentário que eu já li, né? Continuando então.
Depois eu vou ler o comentário aqui no Maná da Bíblia Scofield. Verso 23, ele lhes disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes assar no forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Encherás um homer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte do efa. Então, um comentário aqui da Bíblia Scofield. A palavra maná é uma transliteração de 2 palavras hebraicas que significa o que é isso? Então, maná significa o que é isso? A primeira pergunta que os israelitas fizeram quando o viram, chamando de pão dos céus, pão dos anjos e miserável pão, era conservado em um vaso no tabernáculo. O maná também é um tipo de Cristo, ofertando em humilhação sua carne para que o crente possa ter vida. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o maná apontava para o pão vivo que desceu do céu. E ele disse que quem não comesse de sua carne não teria parte com ele. Então o maná também é uma tipologia do Cristo. A vida de Moisés divide-se em 3 períodos iguais de 40 anos, que ele ali teve. No Egito, a primeira parte, depois em Midian, quando ele ficou ali na terra, morando em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro, e depois no deserto, mais 40 anos. 3 períodos de 40 anos. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai, que foi o mesmo tempo que o nosso Senhor esteve no deserto no começo do seu ministério. Então, aqui, os comentários aqui, sempre fazendo uma referência a Cristo. Êxodo capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado? Um aspas aqui, eu brinco aqui nesse texto que se eu fosse Deus, a Bíblia acabava aqui, a gente tinha vencido o desafio aqui já, completou, a Bíblia toda aqui já foi lida, e acabava aqui mesmo, que esse povo reclamando, murmurando desse jeito,
A Bíblia acabava aqui, pronto, acaba logo com isso, acabou, né? Porque eles saíram aqui, você vê que essa já é a quarta vez, né, desde que eles saíram do Egito, que eles estão murmurando, né? Então o Apocalipse ia ser no Êxodo 17, já acabava aqui a Bíblia, né? Você vê a paciência de Deus, que também tem limite, porque como eu disse lá em Números 14, 15 por ali, a paciência de Deus com esse povo aqui esgotou, né? Então a paciência de Deus também tem limite, mas ele é benevolente, tardio em irar-se, né? E tem muita paciência. Verso 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, repetindo, né? Porque nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, que fareis com esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Antes de ler aqui a partir do verso 8, aqui no verso 6 nós temos outra tipologia do Cristo, a rocha que foi ferida para dar água. Cristo é a rocha que foi ferida para gerar água, que é o Espírito Santo que brotou da rocha ferida, né? E quem feriu a rocha? Ali Moisés feriu a rocha. Moisés representa a lei. Então a lei feriu a Cristo para que a partir de Cristo fluísse o Espírito, que é a nova vida. Então mais uma vez aqui uma tipologia do Cristo. Verso 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim, Josué venceu o exército amalequita a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então aqui é Jeová Nissi, né? Jeová Nissi, Jeová, o Senhor é a minha bandeira. Aqui no capítulo 17, no verso 6, tem um tipo de Cristo que eu falei aqui, né? A rocha golpeada, ferida, representa Cristo que derrama o Espírito. E aqui nós temos também, verso 14, um comentário interessante. Essa passagem e outras do Pentateuco demonstram que Moisés sabia escrever. Na Mesopotâmia e no Egito foram encontrados escritos antigos de datas muito anteriores à época de Moisés. Então, na argumentação de alguns, né, como que Moisés poderia saber escrever, né, como que poderia ter escrita e tudo isso, aqui encontraram-se alguns escritos antigos de datas anteriores à época de Moisés. Então, no verso 14 diz que Moisés escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué.
Então Moisés recebeu a ordenança de escrever e ele escreveu. É isso. Nosso Senhor Jesus fez referência ao Pentateuco como sendo obra de Moisés. Os cristãos devem imitar seu Senhor e considerar que estes 5 livros são realmente obra do grande profeta. Então Jesus se referiu ao Pentateuco como obra de Moisés. Êxodo capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Só um comentário aqui sobre Jetro. Eu fui pesquisar em uma outra oportunidade de leitura dessas, sobre o nome, porque cita o nome Reuel e cita o nome de Jetro, e era a mesma pessoa aqui, chamada de nomes diferentes, como acontece em vários casos na Bíblia, Jacó e Israel, e tantos outros que às vezes é chamado de um nome, depois Pedro, Cefas, Simão. Então você tem ali pessoas que têm chamadas pelo mesmo nome, por um nome diferente. Então Jetro é Reuel. Verso 2: E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que este a enviara, e os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e com a mulher deste, ao encontro de Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, e disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e se inclinou e o beijou. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram a Israel com arrogância. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o cair da tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem este povo em todo o tempo que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra de seu sogro e fez tudo o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs
por cabeça sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. E o capítulo 19, o último de hoje. A lei, que é interessante esse comentário, né? A lei aqui que é dada pelo Senhor, vai sendo dada pelo Senhor, não foi concedida como um caminho para a vida, mas como uma regra de vida para um povo que já estava sob a aliança de Abraão e se achava coberto pelo sangue do sacrifício do Cordeiro Pascal. Um dos propósitos foi deixar claro a pureza e a santidade que deveriam caracterizar a vida de um povo, cuja lei era, ao mesmo tempo, a lei de Deus, né? Então, a lei, ela não foi dada para salvar o povo, mas porque o povo já tinha sido salvo e era assim que eles deveriam se conduzir como alguém salvo. E até hoje é assim, os princípios do Senhor, a lei do Senhor na nossa vida não é para nos salvar, nós somos salvos por Cristo. E a lei é aquilo que vem a partir dessa salvação. As boas obras para que andemos, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, Paulo vai escrever, mas não é pelas obras, mas para as obras, para que vocês possam andar nas boas obras que eu preparei para que vocês andassem nelas. E assim foi desde o princípio aqui a lei dada dessa forma. Porém, Israel interpretou mal o propósito da lei, buscando a justiça pelas obras e pelas ordenanças cerimoniais, e rejeitou, inclusive, o Messias. Então, eles inverteram isso. Em vez de entender que a lei foi dada a partir deles serem salvos, eles começaram a usar a lei como esse caminho aí. Êxodo capítulo 19, o último então de hoje. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Verso 5. Essa é uma promessa que eu me apropriei há muitos anos para mim, quando eu a recebi numa conferência que eu participei, e se tornou uma promessa sobre a minha vida, e hoje ela faz total sentido quando eu entendo que em Cristo eu sou descendência de Abraão e sou parte desse povo escolhido do Senhor. Verso 5. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Então sempre foi o propósito de Deus, reino e sacerdócio. Fazer de nós um povo que é o reino e o sacerdócio. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcharás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, e não toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto, certamente será apedrejado ou flechado. Nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas vestes.
E Moisés disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia. Não toqueis mulher nenhuma. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente, e o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Respondeu-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse isso. E aqui então termina o capítulo 19. A lei não está agora proposta como meio de salvação, mas um meio pelo qual Israel, que já era uma nação redimida, pudesse pela obediência cumprir seu destino de propriedade peculiar dentre todos os povos. Os mandamentos que expressam a justa vontade de Deus, os estatutos que regem a vida social de Israel e as ordenanças que regem a vida religiosa de Israel, esses três elementos formam a lei: mandamentos, estatutos e ordenanças. Mandamentos é a vontade de Deus, estatutos regem a vida social de Israel e as ordenanças regem a vida religiosa, e esta é a lei. O cristão não está sob a lei, a aliança mosaica das obras, a qual é sujeita a condições. O cristão está sob a nova aliança da graça, que é incondicional. E aí, aqui no 19:8, quando ele fala, tem essa resposta do povo, depois de Deuteronômio nós vamos ler: quem dera que eles tivessem tal coração, que temessem e em todo o tempo guardassem todos os seus mandamentos. Essa promessa se cumpre na nova aliança, quando o Senhor nos dá um novo coração, com as suas leis e os seus princípios gravados dentro de nós. Amém? É isso. Deus abençoe você então. Um ótimo dia. Amanhã nós voltamos aqui às 5h42 da manhã para o nosso 16º dia, continuando aí a partir de Êxodo 20. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.